Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Será que tem uma estratégia bem sucedida para eu dominar o mundo, César? Para eu dominar boa parte do mundo? Tem, não aconselho, mas tem. Os romanos fizeram isso e podem dar aula pra gente sobre isso. É disso que a gente vai falar hoje. Nós temos um Drops aqui, então, um conteúdo curtinho aí, vídeo rápido, sobre um assunto de história. Vamos falar de Roma. Tudo de Roma? Não dá nem para arranhar, mas vamos tentar estabelecer uma ideia. A gente vai falar de império, cidadania e religião, tá? Você sabe, se não sabe, vai saber agora, que Roma nem sempre foi um império. Roma já foi uma monarquia, Roma já foi uma república, Roma já foi um império, aí o império começa ali no ano de 27 a.C., tá? Fique esperto aí nos vestibulares, nas provas que você vai fazer, porque a expansão romana, o domínio romano, é lógico que o auge é o império, mas essa expansão começa ali ainda no período republicano. Tanto é que na época da República, os romanos dominam toda a orla ali do Mediterrâneo e vão chamar aquilo ali da nossa piscininha, ou seja, Mare Nostrum, tá? Em italiano, o nosso mar. Os romanos eram muito bons nessa arte de dominar e conquistar regiões, tá? Eu vou tentar estabelecer aqui alguns motivos para esse sucesso. Vamos lá. Vou apontar alguns caminhos, tá? Não vou explicar todos, vou explicar um só, mas vou apontar. Primeiro, a gente não pode negar que os romanos têm um poder militar muito grande. Cara, eles imaginam que eles são filhos do deus da guerra. O deus da guerra não pode fazer feio, não pode peidar na farofa, tem que manter a pose, né? Então os romanos sempre tiveram uma história militar muito valorizada e sempre teve um poderio militar muito interessante. Então essa é uma questão que a gente não vai explicar, mas tem que estar no nosso radar. Segundo ponto, os romanos também nessa de dominar outros territórios, regiões e povos, cara, relações comerciais eram estabelecidas. Então, mesmo os povos dominados acabavam se beneficiando, né, dessas relações comerciais que tinham com os romanos. A gente não vai explicar isso agora, mas coloca no nosso radar também. O que eu quero explicar um pouquinho melhor para vocês é a estratégia política e cultural de dominação do Império Romano, tá? O que vai acontecer é o seguinte: os romanos vão dar para as regiões conquistadas, para os povos conquistados, direito à cidadania romana. Olha só a estratégia. Quando você conquista um lugar, você dá para aquele lugar, para aquelas pessoas, o direito de ter a mesma cidadania que os romanos estão usufruindo. Então você tem instituições políticas e administrativas que são criadas nessas regiões dominadas e garantem para esses povos dominados a mesma cidadania romana. Olha só, você pode ir lá reclamar na justiça alguma coisa ali se você tiver ofendido, né? Isso facilita os acordos de dominação. É difícil manter o império sentando pau na galera toda hora, brigando toda hora e usando o poder militar. Então, com essa ferramenta política administrativa, fazendo acordo com as elites locais, dando alguns privilégios, lógico que as elites vão acabar se beneficiando, as elites regionais que eu falo locais, desse processo de expansão romana, porque eles fazem parte da estrutura administrativa, tem algum tipo de privilégio dentro disso. Quer um exemplo disso? Olha só o caso de Cristo, por exemplo. Jesus Cristo. Cristo não surge ali numa região administrada, dominada pelo Império Romano? Então, mas quem pede a condenação de Cristo? É Roma que condena, mas quem pede? É uma elite local. Tenta lembrar dessa história aí para você ver se não faz sentido, né, o que eu estou falando. Agora, do ponto de vista cultural, a maioria dos povos da antiguidade eram politeístas, e Roma também. E os povos conquistados ali por Roma, também a maioria politeístas. Você lembra que em Roma tinha um panteão, que era para guardar lá e homenagear todos os deuses? Cara, sempre cabe mais um deus. Tanto é que o próprio imperador romano vai ser considerado um deus, não é isso? Então, tipo assim, mais um, mais outro, tudo bem. A gente está dominando os povos ali. Existe uma certa tolerância com a religião politeísta, porque cabe vários deuses, inclusive o imperador pode ser considerado um deus. Isso facilita a dominação do ponto de vista cultural. Os romanos podem até absorver esses deuses aí de outros povos, né? Essa cultura de outros povos. Isso acontecia de boa. Agora, com uma religião específica, não vai haver tolerância. Qual religião é essa? Uma religião que bate de frente com a ordem do império, que é o cristianismo. Por quê? O cristianismo é monoteísta. O cristianismo bate de frente com essa ideia de vários deuses, é um Deus só.
E aí, cara, por isso que os cristãos, pelo menos a princípio, vão ser perseguidos dentro do Império Romano, porque choca com a lógica de dominação cultural dos romanos. Então os cristãos vão sofrer bastante, né? Mas ninguém segura o cristianismo. O cristianismo é uma ideia que faz muito sucesso, faz muito sentido, principalmente entre os pobres, e essa ideia vai tomando conta do Império Romano. As ideias são perigosas, né? E quando a ideia vai tomando conta do Império Romano, o Império Romano vai ter que achar uma solução para isso. Mas essa solução vem só depois, no outro vídeo, no outro momento. Gostou? Dá um like aí. Não está inscrito no canal? Se inscreve. Não é para dar dinheiro. Isso aqui não é monetizado, mas é para compartilhar esse conteúdo. Beleza? Quer algum tema aí desses vídeos rapidinhos aí? Manda um comentário aí que eu faço para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fui!